Bom dia para todos. É, então, a gente está continuando aqui a nossa conversa sobre a exposição Iberê Camargo, o Fio de Ariadne, que é uma exposição que a gente já deveria ter inaugurado, mas ela ainda vai acontecer, é uma exposição das tapeçarias e cerâmicas do Iberê Camargo, mas a gente resolveu também dar uma segunda camada para a exposição. Trabalhei diretamente com o Gustavo Possamay, que é o meu curador adjunto, e aí a gente pensou em criar uma segunda camada para a exposição, e aí eu pensei nessa ideia do fio de Ariadne, né? São as mulheres que conduziram e que sempre deram uma sustentação para a vida do Iberê. Agora, naturalmente, a Ariadne Mor é a Maria Camargo. Então, a gente, no catálogo da exposição, a gente resolveu chamar a Paula Ramos, e a Paula fez um texto maravilhoso sobre a Maria, e é com ela que eu vou conversar aqui hoje. Deixa eu achar ela aqui para ela poder entrar. Ela estava aqui, mas agora ela sumiu. Peraí. Deixa eu pedir para ela. Paula, pede de novo a sua entrada aqui, porque você sumiu aqui para mim. Aqui, ó. Pronto, ela já está entrando, tá? E aí a gente vai conversar sobre a. Ela está conectando. Pronto. Sempre tem Bom aquele. dia! Bom dia. Sempre tem aquele momento estresse, né? Se vai dar tudo certo, se a pessoa vai conseguir entrar, né? É, eu estava aqui nervosíssima, aliás, já peço desculpas, porque realmente, Denise, é a minha primeira vez e tem tudo para dar meio errado, né? Mas eu vou tentar assim que não dê tanto, porque eu estou bem nervosa mesmo. Ah, não, mas não fica nervosa, não, minha filha, que tudo vai dar certo. É tranquilo. Isso aqui é uma coisa tranquila, tá? Bom, então é assim, a gente. Bom, Dona Maria foi uma pessoa inacreditável, né? Porque ela foi realmente o esteio da vida do Iberê Camargo. O Iberê ia sofrer se não fosse a Maria. Ela segurou ele a vida inteira. Então, eu queria te pedir para você contar, começar contando. É, é assim, a gente vai chegar no momento que a gente vai contar como eles se conheceram, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem era a Maria, como é que era a família dela, qual era o contexto da história da Maria. Legal. Bom, Denise, antes de mais nada, né, quero dizer que é um prazer fazer essa conversa contigo. Ainda mais falando de uma pessoa realmente maravilhosa, como foi Maria Cucirá Camargo. E quem a conheceu sabe que é exatamente isso. O Paulo Erkenhoff, ele escreveu um texto, que é um texto belíssimo, sobre a Maria Camargo, que está publicado naquele livro editado pela Funarte, no Aham, qual ele afirmava, né, que a Maria, né, era a luz e sombra de Iberê, com que é uma expressão certeza. belíssima, né, belíssima. Eu conheci a Maria Camargo em 1999, no contexto de uma série de textos que eu produzi para a revista Aplauso, que eram textos de divulgação sobre a obra do Iberê. Uhum. E naquele momento, então, eu tive a oportunidade de fazer uma longa entrevista com a Maria, que aconteceu em agosto de 99. Foi uma entrevista de mais de 3 horas. Que E uma maravilha. entrevista, para mim, emocionante, porque a Maria, ela se abriu de uma forma, para mim, inclusive, inesperada, uma vez que nós Surpreendente. não nos conhecíamos. Foi surpreendente. Eu estava, evidentemente, eu era bem jovem, eu estava começando a minha trajetória como jornalista, e eu estava bem ansiosa para conversar com ela. E, de repente, ela começa assim a contar e surge uma história que eu desconhecia. E É, eu me senti assim profundamente feliz e por gozar daquela confiança dela, né? Com tudo, é com todos muito os bom, né? detalhes que ela trouxe.
foi um momento realmente ímpar. E a partir daquele momento, eu comecei a frequentar a Casa da Maria. Eu ia lá aos sábados e aos domingos à tarde, alternando, né? Não era só eu quem ia, iam também a Miriam e o Denê Bonorino, o Schenkel, a Lia Raffiner e, claro, o escudeiro mor da Maria, né, o Eduardo Hesbert, que frequentemente ia também. Iam outras pessoas, mas aqueles momentos eram momentos maravilhosos, assim, para poder ouvir a Maria. Porque a Maria, apesar desse protagonismo que ela teve na trajetória do Iberê, ela é uma voz que foi, de certa forma, assim, silenciada. É uma voz menor, porque a gente dificilmente ouve, né, a voz da Maria. Né? A Maria aparece como? Aparece ali, coleção Maria Cussirá Camargo, quando nós temos as obras do Iberê, as obras na Fundação Iberê, aparece ali o nome, todos sabem, né, da importância dela, mas ela pouco foi efetivamente, digamos, ouvida, né? A presença dela, assim, ela foi... a gente ela tem, ficou meio à margem, né? a ideia da exposição, justamente, eu chamo de as vozes de Ariadne, porque a gente tem essa dificuldade, existe assim um véu numa coisa feminina que é algo que também se junta com a história da própria Bienal, né, do Mercosul, que vai acontecer junto quando acontecer. Então, a gente vai ter toda uma conversa sobre essa invisibilidade feminina. Né? Deixa eu só fazer gente, eu desativei os comentários, porque a Paula vai mostrar umas fotos para a gente, e se ficarem aqueles comentários em cima dela, a gente não vê as fotos, tá? Então, eu desativei os comentários, tá? Mas conta pra gente, que eu te interrompi. Bom, então eu fiz questão assim de contar inicialmente esse meu, né, como que eu cheguei a Maria, né? E a partir de então, a partir de 99, eu frequentava sempre que eu podia, eu ia lá e para mim realmente foi uma oportunidade maravilhosa essa convivência, né? E uma das questões que eu acho marcante na Maria, tem várias, mas uma, e aqui eu vou passar já então para as fotografias, e vamos ver se eu consigo fazer tudo bonitinho, certinho, se eu consigo enquadrar bem, enfim, vamos lá, vou tentar. Tá bom, a imagem que foi usada no convite, né, na chamada para essa live, é essa imagem da Maria linda e sorridente. Sorriso e a Maria lindo. Era isso mesmo, sorriso lindo. Ela sorria sempre. E era um sorriso, assim, iluminado. E ela contava, quando eu a conheci, ela dizia que a única coisa que ela realmente, assim, era a dor dela, que ela não podia mais ler como ela lia antigamente, e nem tinha mais a liberdade que ela tinha, devido a uma cirurgia que ela fez nos olhos e que não foi completamente bem sucedida. Então ela acabou perdendo, ela perdeu a visão, parte da visão, e isso a incomodava bastante. Mas, tirando isso, a Maria era exatamente como a gente vê aqui, sempre, sempre sorrindo, um sorriso iluminado, uma graça, uma leveza, né? E ela levou isso até o final da vida. Bom, a história da Maria, um pouco da história da Maria. Essas fotografias, eu vou mostrar algumas fotografias que estão preservadas atualmente na Fundação Iberê e que nos chegaram graças, né, à guarda do Eduardo Hesbert, como eu já disse, o fiel escudeiro da Maria, né? Então, essa fotografia é uma fotografia de abril de 1920, que nos traz a família Cussirá, né? A família Cruz Cussirá. Então, a dona Felicidade Cruz, a mãe de Maria, que era chamada Dona Nena. Na sequência, a Eunice, a única irmã da Maria, que era um ano mais velha. A Maria e o pai, Ladislau Cussirá, que era conhecido como Lalau. E enquanto a dona Nena, ela cuidava da família, assumindo aquele típico papel, digamos assim, de mãe, dona de casa, né, cuidando da educação das filhas, o Lalau, ele era caixeiro viajante. Eles não tinham grandes recursos financeiros, mas eles investiram fortemente na educação das filhas. Aqui a gente tem outras fotografias da família, e já assim do final dos anos 20, então a Maria e a Eunice já adolescentes, né, entrando na
na juventude, e essas fotos foram feitas no quintal da casa, que ficava na rua Lime Silva, número 582, perdão, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Um aspecto bem interessante sobre a formação da Maria, sobre a família da Maria... Isso, assim. Ela comentava... Tá melhor, né? Isso. Tá melhor. Ela comentava que, embora a família fosse de poucos recursos, então o pai e a mãe fizeram um esforço muito grande para as filhas terem uma boa educação. E essa educação passava também por uma questão familiar, no sentido de que a família da mãe de Maria, da dona Nena, era uma família com muito pendor para a música. As mulheres todas, inclusive a avó de Maria, tocavam piano, elas tinham uma relação com o canto, participavam de saraus, então isso para ela foi muito importante. A Eunice nasceu em 1914, o mesmo ano do Iberê, e a Maria nasceu em 1915. E enquanto elas moravam no bairro Cidade Baixa, que aliás a família morou ali a vida inteira, a Maria também contava, isso tudo que eu estou dizendo é a partir da entrevista que ela me concedeu, ela contava que ela acariciava os gatos todos da Cidade Baixa. Ela era fascinada por gatos, e não apenas havia os gatos da família, né, mas os gatos de toda a vizinhança. Né? Porque eles continuaram tendo gato a vida inteira, né? Exatamente, exatamente. O Martim e depois a Luna, que era filha do Martim. Aqui a gente tem fotografias de 1935 no quintal, assim, na área dos fundos da casa. Fotografias na direita, a Maria e a Eunice, né? E na esquerda, a Maria. Então, essas fotos todas são fotografias de alto. Maria, hein? Se vestia ela era elegantíssima. Denise, ela era elegantíssima. Era, inclusive, assustadora, assim. Porque, às vezes, as pessoas podiam chegar lá no início da manhã, inclusive, e ela já estava pronta, né? Já estava elegante, pronta, vestida para o que fosse. E essa percepção, inclusive, a Lia Rafainer sempre comenta. A Lia foi uma grande amiga da Maria, e a Lia sempre diz que a Maria, ela estava pronta para um encontro, inclusive, assim, com a Rainha Elizabeth, digamos. Estava sempre numa elegância. Essa imagem eu acho bem interessante. Nós temos aqueles quadros, né, dos colégios. Isso aqui é da formação da Maria. A Maria, ela estudou no Colégio Sévigné, que é um colégio que foi criado em Porto Alegre em 1900. E até uma história interessante, um rápido comentário. Esse colégio foi criado pela esposa do agente consular da França em Porto Alegre. E essa mulher deu o nome do colégio homenageando uma escritora francesa, que é a Marie de Rabutin-Chantal, a Marquesa de Sévigné. Então, um colégio criado por uma mulher, que homenageia uma mulher, né, e que foi dirigido a vida inteira, no início, por mulheres também. E a história do Sévigné é uma história muito interessante. Até hoje, esse colégio tem uma importância muito grande para Porto Alegre. E ele, a partir de 1927, ele passa a oferecer o curso complementar para a formação de professores. E foi esse curso que a Maria fez, se formando em 1935. Esse é o quadro de formatura da turma dela. E aqui a gente tem a Maria, que aparece, então, ela está aqui, né? A fotinha, então, no quadro de formatura, né? E isso, então, a habilitava a atuar como professora para séries iniciais. Um dado muito importante desse período da Maria é que foi nesse momento que ela conheceu um grupo de amigas que ficou conhecido como o Grupo X. O Grupo X era constituído por 10 amigas que durante 50 anos elas se reuniam assim... Gente, que coisa com muita frequência. Isso, né? As pessoas mantêm uma amizade anos, né? Não, é muito emocionante, assim. Essa fotografia, por exemplo, é da década de 70. Claro que enquanto a Maria morou no Rio de Janeiro, a frequência dela não existia, né, no grupo. Mas depois ela se manteve. Aqui a gente vê, inclusive, a Eunice,
a irmã, né, que aparece, ela também fazia parte do grupo, e nessa foto aparece aqui a dona Nena, a mãe da Maria também. Ah, tá. Então, entre as amigas que integravam esse grupo, estavam a Ângela e a Hortência da Costa Franco, a Iná Medeiros, a Nêmora Crefe, a Zila Tota, que foi uma importantíssima educadora aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse grupo, ele se reuniu durante sempre. Aqui a gente vê uma fotografia já de 97, na Já. casa da Maria, Com a né? obra E de o Iberê. fundo, inclusive, a gente vê o quadro Solidão do Iberê. Uhum. Então, a Maria, ela fazia muita questão dessas reuniões, né? Ela era uma Bom, pessoa calorosa, né, a Maria, que ela muito, agregava as pessoas, né? muito, 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 Denise. Então, ela se forma em 35 e ela, logo, como ela tinha pendor para desenho, ela entra no Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, o atual Instituto de Artes da URGS. Aqui a gente vê uma fotografia do edifício, o edifício original. O Instituto de Artes foi criado em 1908 com o Conservatório de Música, e a partir de 1910 ele oferecia o curso de desenho e depois de pintura. Então, a Maria ingressa no Instituto. Aqui a gente vê o prédio recente entre aspas, né, porque ele foi inaugurado em 1943, ele já é um prédio bem antigo, mas é um marco do centro de Porto Alegre, arquitetura, o projeto arquitetônico do Fernando Corona, que foi também professor. Então, a Maria, ela entra no curso, ela é matriculada em 1937 e ela se forma em 1940. Mas Um dado ela só se interessante. forma, ela já conheceu o Iberê, né? Quando ela se Sim, forma. ela conhece o Iberê. Existem duas histórias. A história número 1 é que ela conheceu o Iberê como colega de aulas. O Iberê, ele tinha entrado no curso técnico de arquitetura em 1939. O Instituto passa a oferecer esse curso, que era um curso noturno. Em 39 ele entra, mas ele não chega a concluir. Então, há duas informações. A informação número 1 é que eles se conheceram ali, durante aulas de História da Arte. E a informação número 2 é aquela que eu vou trazer daqui a pouquinho, a partir da própria fala da Maria. Aqui a gente tem um detalhe de um documento, que é o documento que está preservado no Arquivo Histórico do Instituto de Artes, da URGS, que traz as matrículas de 37, e a ênfase aqui é justamente para a matrícula da Maria. Então, aparece o dia em que ela se matriculou, né, de quem ela era filha, quais disciplinas ela vai cursar. Então, existe toda essa documentação, que é uma documentação, inclusive, preciosa. Essas fotografias eu gosto muito, são fotografias dos anos 30, uma delícia, mostrando... né? Olha, mas ela é muito chique, a Maria, sempre. Ela era. Mostrando a Maria e a Eunice, aqui também, Maria e Eunice, fazendo, né, naquela prática, digamos assim, que era o footing, né? O footing, exatamente. O footing na Rua da Praia, né? E foi assim, mais ou menos, inclusive, que ela nos traz o encontro que ela teve com o Iberê. Eu vou ler para vocês. Embora esteja aí projetado, eu vou ler. Mas não dá para então, ler, não. Eu tinha... que ler mesmo. Eu vou ler. Eu tinha voltado da praia, coisa que eu nunca fazia. E estava queimada do sol, bem queimada. E então eu fui passear na Praça da Matriz. E ele me viu lá. Ele me olhou. Depois foi me encontrar no Belas Artes. E então começou a me paquerar. Quando eu saía das aulas, gostava de dar uma volta na Rua da Praia, que era muito chique. E quem eu encontrava caminhando por lá? Ele. E já foi aí então que tudo... um de butuca no outro, né? Ele estava de bituca, exato. Essa foto é uma foto deliciosa, né? Tá aí o casal, então, após o início, né? Essa foto é linda. Maria e Iberê, ambos elegantérrimos, e ao fundo a Eunice, a irmã sempre junto. Naturalmente, porque nessa época não podia passear sozinha, com um homem, né? Não era de bom tom. E aí a Maria, agora eu vou mostrar algumas imagens que as pessoas perguntam sempre, né? Mas o que a Maria fazia, né? O que ela pintava? O que a Maria fazia? A Maria é um dado interessante, assim, ela
Ela, inclusive, chega a participar de exposições organizadas no âmbito do Instituto de Belas Artes, exposições de estudantes que aconteciam todos os anos. Ela participa, mas a gente sabe que ela não segue a carreira, né? E não segue muito devido às dificuldades financeiras pelas quais o casal passou. E ela acabou abrindo mão da carreira dela como artista para que o Iberê pudesse desenvolvê-la, né? Então, esse é um ponto bem delicado, assim, que muitas vezes gera uma série de questões, e depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas a Maria, enquanto estudante, produziu alguns retratos, como esse que a gente vê Olha aqui. que bonito esse Essas do lado obras... esquerdo, hein? Olha que pois lindo. São trabalhos em óleo, trabalhos pequenos, cerca de 30, 40 centímetros de altura, não mais que isso. Eles estão atualmente preservados na Fundação. Você sabe, só te Então, de um lado... interrompendo um minutinho, você sabe que quando a gente fizer a nossa exposição do Fio de Ariadne, né, vai ter um espaço, não integra a exposição, mas está dentro da Fundação, em que a gente vai mostrar algumas coisas da Maria. Tá? Ai, que ótimo, Denise, que ótimo, que bom, que bom. Eu mesma não conhecia esse material, eu tomei conhecimento dele quando eu escrevi o texto, né, sobre a Maria, o texto que vai ser publicado no catálogo. Então, o Gustavo Poçamai, assim, queridíssimo, Nossa, né, e o Eduardo me mostraram esse material, e eu também não conhecia, porque a Maria, ela também não mostrava, né, ela nunca fez questão, assim, quando eu fiz a entrevista, ela disse, ela usou mais ou menos a seguinte expressão, a gente sabe se o trabalho é forte ou não, e eu tinha consciência que o meu não era. E aí ela justificou, né, a partir dessa compreensão, ela justificou o porquê também dela não ter seguido, né, em vista do trabalho do Iberê, ela achava que era mais importante investir na trajetória do marido, né? Enfim, aqui a gente vê uma paisagem, final da década de 30, e é uma paisagem da região do que hoje, né, que é o arroio que foi canalizado como arroio Dilúvio e que cruzava a Cidade Baixa. E o Iberê, em 1993, a partir de um convite do jornalista, então jornalista, né, trabalhava na Zero Hora, Eduardo Deras, o Edu pediu ao Iberê para fazer um texto de caráter memorialístico e ele fez esse texto sobre a região do que era o Riacho, o antigo Riacho, que hoje então é o Arroio Dilúvio. E esse texto é um texto muito bacana, ele está publicado no livro Gaveta de Guardados, organizado pelo Augusto Massi, e eu também vou ler. Casas corroídas pelo tempo espelhavam-se em suas águas turvas, que como espelhos refletem, mas como esses não guardam imagens. Lembro-me dos salgueiros chorões que tocavam com seus longos ramos esse espelho baço. Canoas coloridas ancoradas às margens, outras vezes movimentando-se preguiçosas à força de remos indolentes. Essa visão instigou jovens estudantes de belas artes, entre eles Maria, minha mulher. Foi ali, à margem desse riacho, que pintei meu primeiro quadro e onde começou o nosso namoro. Com espessa pasta, a tela e as tintas eram dela, fixei a luz fugitiva dessa manhã de sol sobre aquelas águas lodosas. Árvores desgalhadas, surradas pelo vento, apontam para um céu de cobalto. Plasmei essa imagem, assim começa o pintor. O que eu acho muito legal nesse texto, além dele trazer essa percepção da paisagem, é justamente ele registrar que foi com os materiais de Maria que ele começou a pintar, né? Esse é um dado muito importante, Denise, muito importante. Com certeza. Aqui a gente vê uma outra paisagem da Maria, final da década de 30, bonito dessa região trabalho. Também. Bem bonito. Muito bonito. E eu, inclusive, trouxe um trabalho aqui para fazer uma comparação, que é do Ângelo Guido. O Ângelo Guido foi professor de História da Arte no Instituto de Artes e também era pintor. E a gente observa que é praticamente o mesmo motivo que os dois estão pintando. É o mesmo conjunto, ó, de Casarios, ó. É o mesmo conjunto. É verdade. Então, esse tema era um tema caro aos artistas locais. Eles iam para aquela região porque ali tinha um aspecto bucólico. Aqui também, essa pintura é do Ângelo Guido.
ela integra a coleção da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Instituto de Artes, é de 1940, e a gente vê também aqui ó, uma certa proximidade, não apenas temática, mas a própria paleta, né? A paleta também é a mesma. Mas Então, é a imagem da bonito esse direita é uma trabalho. imagem da Maria. Muito bom esse É trabalho. bonito, é muito bom, Muito é muito bonito. bom. Então, da direita é da Maria e da esquerda do Ângelo Guido. Então, a Maria, ela se forma, conclui o curso e começa a dar aula como professora de artes. Ela vai trabalhar como concursada. Durante o período no Instituto, ela é colega, por exemplo, da Alice Brugman, da Cristina Balbão, da Hilda Goetz. Ela faz exposições com essas artistas, então havia muitas artistas mulheres no Instituto. Continuou, né? Praticamente. Todas essas continuaram, Denise. São artistas muito importantes no cenário artístico do Rio Grande do Sul. E a Maria expôs com elas, né? Fez essas exposições do período da faculdade. Aqui a gente tem outras fotografias do álbum de família e são fotos do pátio da casa. Aqui também, Iberê e Maria logo após o casamento. E essa foto que é muito interessante, que é do primeiro ateliê do Iberê. O Iberê constrói esse ateliê nos fundos da casa dos pais da Maria. Eu na ia rua te Melime perguntar Silva. Como é que os pais da Maria viram esse casamento com o Iberê? Pois é, pois é. Eu acho que eles gostaram, assim, né? A Maria sempre... Havia um grande carinho entre eles, inclusive a mãe da Maria, Dona Nena, ela dizia sempre à filha, né? Maria, tudo que o Iberê produzir, um bilhetinho, um rascunho, um desenho, tu guardas, né? E esse é um material importantíssimo, inclusive para a documentação da Fundação, da Fundação Iberê Camargo, que só existe com a riqueza documental porque a Maria guardou, né? Agora, um aspecto muito importante. Uma figura inacreditável, né? Inacreditável. Né? Agora, só ainda falando um pouquinho sobre isso rapidamente, porque o Iberê era uma pessoa de uma formação meio bronca, né? Quer dizer, na verdade, ele se tornou uma pessoa muito sofisticada com o tempo, uma coisa que saiu de dentro dele, porque a formação dele é uma formação muito simples, né? De fato, Denise. A família do Iberê, ela vinha, né? O Iberê nasceu em Restinga Seca, próximo a Santa Maria. Os pais dele eram ferroviários e ele contou em vários textos que durante a infância e a juventude não havia livros na casa dele, né? Não havia imagens, ele não tinha acesso aos produtos culturais, assim como a Maria tinha, por exemplo, né? Então, sem dúvida alguma, a convivência entre os dois e a entrada do Iberê para a família da Maria foi algo assim muito importante para o desenvolvimento dele, sem dúvida. Que apurou, né? A sensibilidade, exato. E um dado assim que eu chamo a atenção também é que, por exemplo, essa imagem do primeiro ateliê dele, que ficava nos fundos da casa dos pais da Maria, ele constrói com a ajuda do Vasco Prado. O Vasco era colega na Secretaria de Obras Públicas. O Iberê vem para Porto Alegre em 1936, vai trabalhar na Secretaria de Obras Públicas, conhece o Vasco, e os dois, inclusive, vão fazer desenhos, trabalhos assim de desenho de observação nos finais de semana, contratando modelos na sopa do pobre, né? Essa história é maravilhosa. Essa história é maravilhosa também. Mas tudo no início da trajetória do Iberê foi, digamos assim, promovido pela família da Maria. Maravilha. A família deu condições para que ele construísse, acolheu e ajudou, exatamente. E isso, inclusive, vai se estender depois também. Essa imagem, por exemplo, esse aqui é um óleo de 1942 de Iberê, representando Maria, nessa casa inicial onde eles moraram. É belíssima, é um trabalho também de médio formato, pequeno para médio formato. A Maria, que foi a principal modelo do Iberê durante muito tempo, né, também. Aqui a gente vê já retratos que ele faz no Rio de Janeiro, durante o período em que ele conviveu com o Guinhar. Esse do lado da direita é um trabalho assim, caracteristicamente com a marca do Guinhar, né?
Exato, É uma exato. beleza. Esse trabalho também vai estar na nossa exposição, porque eu fiz questão que a Dona Maria tenha o foco na nossa exposição, que a gente está falando das Ariadnes, ela merece ter um foco especial. Eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte: quando eles mudam para o Rio de Janeiro, na verdade, quem segura a onda do dinheiro é a Maria, né? Porque o Iberê tinha É a só um Maria. dinheirinho, né? É a Maria. O Iberê ganhava uma bolsa do Estado, né, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, Uhum. mas a bolsa mal dava para as tintas, né? Ela mal dava para as tintas, para o material que ele usava assim para produzir as obras. Então, quem segurava era a Maria. Uhum. Eles moraram muito tempo em pensões e uma Ela vida muito regrada. trabalhava, né? É. Ela trabalhava como desenhista técnica em escritórios de arquitetura e construção civil. Ela trabalhou, por exemplo, na construtora Oliveira Lima, na construtora Pederneiras, Uhum. e ela que sustentava o casal. Então, esse é um dado também bem importante. E eu me lembro de quando eu perguntei a ela, Maria, vocês não tiveram filhos? Porque o Iberê teve uma filha, né, anterior, inclusive, ao casamento com a Maria, que foi a Gerci. E ela sempre dizia, ter filhos como? A gente mal conseguia se sustentar. Então, Uhum. ela enfatizava isso muito. Eles não passaram dificuldades, mas também era uma vida muito regrada. Controladíssima, né? Uhum. É, controladíssimo. É. Então, esse é um aspecto que a gente tem que lembrar. Assim. Aqui tem algumas fotografias da viagem deles à Europa, quando o Iberê ganha o grande prêmio, né, no salão. Uhum. Eles viajam, ele ganha em 47 e eles viajam em Olha como ela está 48. ali, chiquérrima, né? Nessa Chiquérrima, foto sempre. do Os lado dois, da né? direita, que ele está com o chapéu É, e ela, muito é. chique, né? Os dois, né, Denise? Os dois eram elegantérrimos, assim. É. Eles sempre muito elegantes, sempre muito... São fotos belíssimas. E a Maria foi acompanhando, então, sempre, né, acompanhando os eventos dos quais o Iberê participava, exposições de arte, bienais, eventos nacionais, internacionais. Ela estava, assim, sempre, sempre, sempre Ao lado presente, né? dele, Aqui em né? 66, quando o Iberê está fazendo o painel, né, da Organização Mundial de Saúde em Genebra. Então, Uhum. ali está ela também acompanhando. Eu não sei como é que a gente está de tempo, Denise. Eu não sei se eu Nós não estou temos correndo. ainda 25 minutos, tá? Tá, ok. Ainda dá para Tá, a gente conversar um tá, pouquinho. que bom. Porque eu não estou controlando o tempo. Não, E aqui a é gente vê... difícil, é muita coisa acontecendo assim ao mesmo É, tempo. é. Aqui já são fotografias do retorno deles a Porto Alegre em 82. Então, essa imagem de cima é uma Polaroid, que eu acho ela muito querida, né? É. Tu observa que Aproxima era um um dia pouquinho muito mais frio. ela para a gente enxergar melhor. Ó, assim, ó, ó. Melhorou? Ah, Tá. é uma foto assim acolhedora, né, da casa, né? Os dois É. quinquins, ele está com um poncho, né? Os dois estão usando poncho e eles estão ali com o gato, né? Uma foto de 83. Muito gostoso. Aqui uma foto também com vários amigos, inclusive o Sivuca, né, que está ali, Aham, em Porto Alegre. que E delícia. aqui embaixo, então, o casal. E as pessoas E sempre contam, olha, que incrível essa foto. essa foto é linda. Já é na Casa Nova, porque num primeiro momento eles retornam e eles vão morar na Lopo Gonçalves, também no bairro Cidade Baixa. E Ali eles volta a ficam por um morar bom com os tempo. pais da Maria, né? Quando eles Isso, retornam. voltam a morar com a mãe. O pai já era falecido há muitos anos, Uhum. mas eles voltam a morar com a mãe. E aí, mas claro, eles querem uma casa nova, né? E Maria é responsável por encontrar um terreno no qual eles poderiam construir uma casa adequada, que é essa casa que a gente vê aqui na imagem, que é a Uhum. casa que fica na rua Alcebiades Antônio dos Santos, no bairro Nonoai. É uma região bem seca e alta da cidade, na Uhum. Zona Sul. Então a Maria procura um terreno e lá eles constroem uma casa bem assim, uma linha de arquitetura modernista assim bem marcada, né? E essa E que casa ainda tem existe? existe, foi a primeira sede da É. Fundação Iberê.
Uhum. Foi a primeira. Foi nessa casa que eu conheci a Maria. E era Ah, aqui que tá. ela sempre recebia, né, os amigos. E aqui a gente vê a finalização do ateliê. Olha que bonito isso. É, eu acho que a imagem está fazendo um pouquinho de moarê, né? Eu vou tentar, assim, Não deixa eu se ver, enquadrar preocupa. melhor. Não? Não, já todo Não? mundo já está Ok. acostumado. Ah, o que podemos. Tá bem. Então aqui a gente vê a finalização do ateliê. Então, um ateliê equipadíssimo, né? Para É um pintura, ateliê para para o gravura, artista, né? Realmente com a para o luz de artista. cima, Para o né? artista. É. Hum, Não, e um ateliê, assim, o Eduardo Resper, ele tem um depoimento também muito interessante. Ele tem vários depoimentos interessantes, né? Mas um deles que me marcou muito, quando ele chamou atenção, assim, para a impressão que ele teve quando ele foi ao ateliê pela primeira vez. Ele disse uhum, que ficou impressionado, porque além de ser tudo muito limpo, muito organizado, ele se deu conta, assim, nossa, é um artista que construiu essa casa, construiu esse ateliê do jeito como ele queria e uhum. sendo artista, né? Ah, Fazendo as coisas com o trabalho dele, né? uhum. Conquistando tudo isso com o trabalho dele. E que para o Eduardo foi É, realmente assim é uma visão. uma, uma coisa muito importante, assim, né? Ele ter isso. Aqui também a gente tem algumas fotografias do Iberê e da Maria. Essa aqui é num dos aniversários do Iberê. Aham. E ali ao fundo a gente vê vários amigos. Aqui embaixo também eles no evento. Quem está aqui ali é a Rafainer, bem jovenzinha, sorridente. Essa foto aqui de cima eu gosto muito. O Iberê, a Maria com a mesa posta, né? Você E o sabe que gato, o a Martim. gente, que nesse trabalho que eu fiz, que eu conversei e falei com várias pessoas, que a gente coletou os depoimentos de todo mundo, né, que eu alinhei para a linha de Ariadne, e eu conversei com as pessoas. E todo mundo sempre fala que na casa do Iberê, a Maria sempre tinha uma comidinha gostosa para as visitas, que sempre É, tinha, você podia ir a qualquer hora, que ela tinha essa coisa de é, acolher as pessoas, né? exato. E sempre mesmo. Eu me lembro muito assim que havia aos sábados, né? Pizza, Uhum. sanduíche, torta, pudim, tudo isso Ah, eu feito ouvi assim pela falar, dona todo mundo fala Amália. do pudim dela, que o pudim dela O era pudim era maravilhoso. delicioso, uma maravilha. Então havia lá a Helena, a Rita, a dona Amália, que eram as companheiras assim que cuidavam da Maria, que davam todo o aporte, e elas que cozinhavam, né? Sobretudo a Rita que cozinhava. Ah, era uma maravilha, era muito bom. Excelentes anfitriões. É, Aqui eu todo Iberê mundo autografando o fala livro. isso. Assim, embora exista essa questão que você colocou, e a gente vai voltar a ela, essa questão um pouco da invisibilidade, né, da Maria, ao mesmo tempo, nenhuma das pessoas que eu falei em todo esse caminho que eu fiz, ninguém nunca me disse. Eu ia à casa do Iberê. Todo mundo fala. Eu ia à casa do Iberê e da Maria. Todo mundo, sempre todo mundo. Uhum, Né? sim, Então, é isso mesmo. ela tinha uma presença ao mesmo tempo que existe, sim, essa falta da voz dela. Né? É. Não, ela sem dúvida, sem dúvida, e ela organizava tudo. Esse é um dado também muito importante, Anise, que a gente tem que lembrar. Por exemplo, assim, ó, compra de tintas, compra de telas, envio de documentos, Bom, contratos, a onde Maria é estão o as obras. sonho de todo artista plástico, todo o Pois é. sonho de consumo de todos os artistas plásticos era ter uma É, Maria na sua vida, né? porque ela era a organização em pessoa. A Marisa Uhum. Carpes, ela que é uma grande amiga do Iberê, da Maria também, uma grande amiga minha, ela conta que uma vez ela estava organizando uma exposição do Iberê e ela chegou, começou a conversar e o Iberê falou assim, mais ou menos assim, é, Maria, onde é que está aquele trabalho que participaria da exposição? E ela foi lá, abriu a gaveta e lá estava o trabalho. Ela Então sabia ela sabia tudo, tudo sabia onde tudo. estava aquela Ela que coisa, né? tudo, tudo. Ela que cuidava dos contratos,
dos pagamentos, ela administrava tudo, né? Então era uma pessoa assim, realmente que indispensável, uma companheira incrível. Aqui a gente vê todas essas imagens, né? São imagens já. Bom, aqui embaixo, essa aqui de cima não, essa aqui é do antigo ateliê Olha que da Lopo. Eu reativei os É. comentários, que aí as pessoas podem agora voltar, porque eu sei que acabou a tua série das fotos, mas eu queria te fazer algumas perguntas, assim, muito simples. Nesse seu depoimento, encontro com a Maria, bom, aí tem o trabalho A Solidão, que é uma história que ela acabou de pintar, né? Conta, né? É. Essa é uma história muito interessante. O Iberê, ele morre em 94, né? E ao final da vida, ele já estava muito fraco, muito abatido, né, pelo câncer que o vitimou. E essa é uma história, assim, muito interessante, que pouca gente sabe, mas quando o Iberê estava terminando o quadro, e pensemos, né, é o maior quadro que o Iberê pintou, né? Ele tem 2 metros de altura por 4 de comprimento, ele chamava de quadralhão. É uma beleza esse quadro. É um quadro que não foi concluído, né? Ele não teve forças para concluir, mas ele deu o quadro por concluído. Quando ele viu que ele não ia conseguir, ele assinou, né? E a Maria contava, então, que numa madrugada, ele já muito, muito doente, ele não conseguia dormir, ele pediu para ir ao ateliê. Ele também não tinha forças para ir e ela o ajudou junto com uma vizinha deles, que era a Eunice, olhem só o nome, né, o mesmo nome da irmã. Então eles sobem até o ateliê, o Iberê tenta pintar mais, vai até onde ele consegue, mas não dá. Então ele pede para Maria concluir. Evidentemente o quadro não está concluído, né, mas ele pede para ela continuar, melhor dizendo, né? Então tem uma questão assim poética muito interessante, porque o Iberê começou a vida dele como pintor, né? E eu até escrevi isso. Eu finalizo o meu texto comentando isso, né? Que com a Maria, com as telas, a paleta, né? As tintas, os pincéis que eram dela, o Iberê realizou a sua primeira pintura. E da mesma forma, com Maria, com a força, né, com a vigília, a resiliência e o amor que eram dela, ele deu por concluída a sua última pintura, né? Uma beleza. Que é uma pintura emblemática. E, inclusive, quando a Maria, no velório da Maria, em 2014, era essa pintura que a acompanhava, né? No hall ali da Fundação Iberê, era essa pintura que a estava acompanhando no final. E aqui a gente, só para lembrar algumas questões também importantes, Denise, logo depois que o Iberê falece, em 94, começa, na verdade, já havia esse desejo de fazer uma fundação, né, para reunir as obras, né, e a memória, né, do Iberê. E a gente sabe da importância, né, que teve o Jorge Gerdau e o Rampeter no desenvolvimento, né, desse pontapé, assim, para essa fundação, né. Então, as duas imagens de cima são fotografias, né, com a Maria Helena Johann-Peter e o Jorge Gerdau. E abaixo, tão falado Eduardo, né, o Eduardo Resber aqui, jovem, com cabelo ainda. Mais magrinho também. Mais magrinho, né? E aqui a Maria com o Álvaro Siza, o grande arquiteto português que fez o projeto, né, maravilhoso, né? Então, aí a pergunta... Ficam várias perguntas, né? Esse prédio lindo, lindo, um marco de Porto Alegre, um marco da arquitetura, né? Na cidade, no estado, no país. Levado a fundação cabo pela força da Maria, aquela pequenininha. Pela força da Maria, exatamente. E eu me lembro como ela falava e vibrava e ficava feliz com tudo que estava acontecendo em relação à fundação. Claro. Ela dizia assim, eu não acredito, assim, está saindo, está acontecendo, porque se não fosse ela, não teria acontecido. Não e, inclusive, Denise, um dado muito importante, até em nível assim, para a gente lembrar a questão da própria coleção. O que faz a história de uma fundação, de um museu? É o seu acervo. Se tu não tens acervo, tu não tens a instituição. Né? Tu tens uma outra coisa, tu tens um centro cultural, que não é o caso da Fundação Iberê, que tem esse acervo maravilhoso. Então, as obras que integram o acervo da Fundação,
A Maria sempre contava, o Iberê fazia alguma pintura, ele terminava e dizia assim, Maria, esse é teu. Quando ele E achava que o muitas... trabalho era maravilhoso, ele dava para Maria. Isso é lindo. Exatamente, exatamente. E ela conta que várias vezes tentaram comprar obras dela, da coleção dela, e ela dizia não, 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 não. Ela não vendia. Uhum. Então, o trabalho dela de guarda, né, dessas obras e de guarda dos documentos, né? Pensemos, por exemplo, o catálogo Raisonné, né, que a Mônica Zielinski fez, um catálogo lindo, Sim, lindo com a obra gráfica, maravilhoso, né? maravilhoso. Maravilhoso. A Mônica chama atenção para isso, né? Bem na abertura do catálogo. Ela diz, se não fosse a Maria, não haveria como a gente ter feito o que a gente fez. Com Porque ela certeza. tinha tudo anotado, por onde que as obras andaram, né? Quem tinha as obras, as exposições que participaram, né? Enfim, isso é uma coisa assim muito, muito importante, né? A Maria, ela tinha uma consciência da perenidade, né? Uma consciência assim Aham. da importância do que ela estava fazendo. E uma Ela era humildade uma assim para... memorialista dirigida, né? Ela fez um Exato. trabalho em todos os níveis de documentação, de guarda das obras, são vários níveis, né, de informação que ela fez, né, que ela guardou. Não, o trabalho que ela fez é incrível e de uma humildade também, né? Porque ela fazia aquilo silenciosamente, né? Silenciosamente. Isso é uma coisa muito Alguém interessante, está assim, ela não... desatina aqui, disse uma coisa, que a Maria foi o cofre do Iberê. Eu adorei. Pois. Olha, Paula, eu queria te pedir para você contar no seu texto, você faz uma coisa tão bonita, falando sobre os oitos, que eu queria que você contasse aqui para o pessoal, que é tão bonito. A questão do 8, né? Eu fiz uma brincadeira no texto, porque o 8 era meio que um número mágico, assim, né? Porque, deixa eu até puxar aqui a minha anotação para eu não dizer bobagem aqui. Olha só, é que A tem gente uma não coisa de combinou essa, aniversários. né? Mas é que eu A achei. gente não combinou essa, eu não fiz a minha colinha, né? Mas como é que é a questão? Olha só. Então, eles tinham uma relação, a Maria e o Iberê, com a questão do número 8, né? E qual era a questão? Ó, o Iberê, olha só, peraí. Como é que é a história? Que é Não, e é 8, é super bonito, porque 18... você fala das analogias das datas dos Aqui, aniversários dele, é, da data que eles se é, conheceram, é. e Isso também aqui, isso aqui. dessa imagem do 8, né? Que se É, encaixa. É uma isso, coisa do muito legal. espelhamento, é. Então, o Uhum. Iberê aniversariava no dia 18 de novembro. A Maria era no dia 28, né? Uhum. Também, então, quer dizer, eles tinham essa, né? E eles se casaram no dia 8. Então, era 8, 18 e 28, né? E eles tinham, se a gente pensar no número 8 como essa estrutura de espelhamento, de encaixe, né? De duas Uhum. formas que se encaixam. Uma E que se encaixam simbiose, né? uma Realmente eles eram um simbiose. caso de simbiose completa, É, né? é. Era uma coisa E impressionante. essa história, quem me chamou a atenção disso foi o Eduardo, de novo, a importância das conversas, né? Eu, quando estava fazendo esse texto, eu conversei com algumas pessoas que conviveram muito com a Maria, né? E duas fontes muito importantes foram a Lia Raffiner, né? E o Eduardo Resber, né? E o Eduardo que me chamou a atenção disso, né? Ele dizia 8, 18, 28, era para não esquecer. Ah, tá. E tudo em novembro. Tudo em novembro. 8, E, 18 e e 28 é de um novembro. símbolo do infinito, né? O O 8. símbolo do infinito. É. Muito bonito isso. Muito bonita essa história. Então, Paula, olha, a gente ainda tem uns 5 minutinhos para a gente conversar e eu queria te pedir o seguinte: quando você. Porque, na verdade, o que eu sinto dessa história da Maria, que a gente hoje em dia tem essa visão, mas ela não continuou a obra dela, o trabalho dela, na verdade, é uma coisa muito contextualizada dos dias de hoje. Porque a Maria é de uma outra época, de uma época em que as mulheres realmente viviam um pouco
em função dos homens, né? Eu vejo na minha família, minha mãe era uma mulher que viveu em função a vida inteira do meu pai, né? Só depois é que ela foi já um pouco mais velha trabalhar, e ela era ótima, né? Minha mãe era meio assim parecida assim com a Maria, né? Aliás, não sei se vocês sabem, mas eu também sou neta de gaúchos, né? Então eu vejo as fotos de Iberê, Iberê parece demais com meu avô, gaúchão. Gaúchão, gaúcho a cavalo, como diz o marido da Maria Tomazelli, sempre fala que tem a figura do gaúcho a cavalo. Iberê era um pouco Uhum. gaúcho a cavalo, né? Só que Sim. ele tinha um É. lado, né? Tu sabes, Denise, que sobre essa questão da trajetória da Maria, assim, por que ela não seguiu, nessa entrevista que eu fiz com ela, que é uma entrevista que eu gravei numa antiga, evidentemente, né, uma entrevista de 99, em fita cassete. Uhum. Então, eu insisti muito naquela época. Eu perguntei muitas vezes para ela, assim, Maria, mas por que tu não seguiste, né? Que pegou, né? O que que te freou? O que que aconteceu, né? E é, ela dizia assim num misto de realismo com felicidade, um pouquinho assim, eu acho que havia ali um pouquinho de, né? Evidentemente uma pessoa não faz um curso, não estuda, né? Se ela Se não não quer, a tiver gente uma. imagina isso, né? Uhum. A gente imagina pelo menos, né? Se ela não queira, se ela não vai querer realmente se seguir naquilo. E a Maria disse: não, eu quando fiz o curso, eu queria, acreditava e tal, mas quando eu conheci o Iberê, eu vi o trabalho dele e eu vi que ele precisava de ajuda. Uhum. Eu precisava de ajuda para continuar, para seguir, porque ele não tinha condições, né? Então, inclusive, tem aqui um depoimento que eu vou ler também, que é um depoimento bem interessante, logo que eles chegaram ao Rio de Janeiro, e que ela diz o seguinte. Eu vou ler aqui dois depoimentos. Então, como seria para duas pessoas se manterem? Não dava. Isso é uma coisa que envolve muito esforço, dedicar-se, né, à arte. É preciso se Uhum. dedicar só àquilo. E, além de tudo, a gente sente a inconsistência do próprio trabalho. Eu ainda tenho uns trabalhos por aqui, mas depois da escola eu nunca mais fiz nada, 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 porque comecei a trabalhar com arquitetura. Uhum. E ao chegarmos ao Rio, em uma ocasião, o Iberê estava tão, mas tão abalado, foi uma coisa horrível. E eu dizia para ele: para com isso, nada disso. Tu tens de ir para frente. Ele jamais iria desistir, mas ele poderia ter tido um caminho muito mais difícil se eu não estivesse ao lado dele, se não tivesse uma pessoa que o auxiliasse. Uhum. Então a Maria, ela foi o esteio, né? Seguro e sereno para ele, porque ele Com realmente ele certeza. precisava disso, né? Ele Uhum. precisava, Né, e eu ele ao mesmo imagino tempo que, em que ele assim, acreditava, e o trabalho do Iberê é realmente muito poderoso, né? Também é covardia, né? Você tem um trabalho, está do lado de Iberê, né? Porque realmente o sim, trabalho dele é um trabalho que, desde o começo, você sente é fora do comum, né? Você sente esse poder da obra dele, né? Eu vejo um pouco sim, que acho que a Maria um pouco se encantou com essa força, né, da obra dele, sim. tá? Sim, sem Olha, dúvida. E por outro lado, ela viu, percebeu que se a família dela não ajudasse, se ela não ajudasse, ele talvez não quase conseguiria, né? desistindo, né? E ela optou por isso. É, foi uma E tá opção. lícito, né, Fez Denise? uma opção, Lícito, foi né? linda, É uma maravilhosa. opção. Tem uma É, fundação maravilhosa que exato. ela fez e ela está de parabéns, essa mulher incrível, pequenininha, baixinha, poderosa, né? É a Paula, obra dela, a a gente fundação. vai É ter a obra que dela. acabar, porque senão depois é aquele problema que eu te falei, a gente não consegue gravar e a gente não pode perder essa nossa conversa, que tem que ficar, essa sua apresentação maravilhosa. Parabéns pelo texto do catálogo. Vocês todos esperem a nossa exposição, ela vai acontecer e vocês vão ver esse catálogo maravilhoso, com vários textos incríveis. E obrigada, Paula, pela sua participação. E espero que a Obrigada, gente Denise. logo possa se conhecer pessoalmente.
né? Eu espero muito também. Grande abraço, obrigada. E olha, gente, Tchau. muito obrigada pela participação de todos e até daqui 2 semanas eu vou conversar com a Andréa Junta e ela vai então falar para a gente sobre várias coisas que permeiam a nossa exposição e algumas conexões com a Bienal. Gente, muito obrigada, um abraço para todos. Tchau.